Olá, hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer uma instalação do aplicativo NG e NX no Linux CentOS. O NG e NX é um servidor web que ele pode ser gerenciável também, igual ao Apache, só que a diferença dele é realmente a performance e os códigos de diretório e tal, e principalmente o gerenciamento dele. Eu vou então aqui no site nginx.org/packages/CentOS, no caso aqui a minha versão é 6 e 386 RPMS, e vou baixar dessas versões de CentOS aqui para o meu sistema Linux CentOS, tá? Então, eu vou baixar ele com a ferramenta wget e aqui está, eu vou baixar então o NGNX. Claro que eu também posso, ao invés de fazer, no caso o download somente do pacote, eu posso vir aqui no CentOS 6, na versão aqui no Wart, e baixar apenas o repositório do NG e NX, tá? Aqui no caso eu estou baixando o pacote inteiro, sem repositório. Depois de baixado então o pacote, vamos ver se ele está aqui. Então, aqui está o RPM do NG e NX. Com o comando RPM-i, o NG e NX, com a tecla Tab, ele seleciona o RPM. Enter. E está instalado o NG e NX. Com aquela ferramentazinha que eu tinha instalado anteriormente no CentOS, eu vou iniciar o serviço na inicialização do sistema CentOS. Então, com a ferramenta Setup, eu vou aqui primeiro nos serviços do sistema. Então, aqui ele está habilitado o NG e NX. Ok, então quando ele é instalado no CentOS ele já está habilitado. Na configuração do Firewall, você tem que liberar então a porta 80 aqui para estar fazendo a instalação, né? E que esse serviço possa iniciar na porta 80 do Firewall. Então já liberei a porta 80 no Firewall, no caso no Firewall IP Tables, e agora vamos iniciar o NG e NX com service NG e NX start, e está iniciado então NG e NX. Eu vou abrir com o meu navegador aqui 192, que é o endereço de IP do servidor, né? 8.1.5. Welcome to NG e NX. Então, essa página padrão aqui significa que o NG e NX já está instalado então no CentOS. Vamos aos diretórios então que ficam os arquivos do NG e NX. Primeiramente, vamos lá em cd/etc. Vou dar um ls aqui para listar o que ele tem. Então, nessa lista de diretório, verifica se tem o cd ng, vou dar um tab aqui, ng e nx. ls aqui para listar o diretório. Então, vejamos que temos o ng e nx.conf. Eu vou dar só um comando cat no ng e nx.conf para ver o que ele tem. Nesse arquivo ng e nx.conf nós temos o diretório de erro, o PID, que é no caso aqui é o log, tá? Isso aqui é o log do erro. Esse aqui é o log de acesso, onde ele fica, que é var/log/ng/nx access.log. E ele também tem aqui embaixo, nessa última linha aqui, o include. Então ele vai incluir tudo que estiver em /etc/ng/nx /conf.d *conf. Então, todos os arquivos .conf com a terminação em .conf, ele vai carregar junto esses arquivos de configuração. Então, vamos lá em conf.d
e vejamos. Temos aqui defull.conf e example.ssl.conf. Eu vou então com o Vim, eu vou ver o arquivo defull. Então, aqui listen, você pode trocar a porta, que aqui é a porta 80, você pode colocar 8080, se a operadora de internet bloqueia a porta 80, você pode trocar para 8080, ou então para uma porta no intervalo entre 1 até 65.535. Server name, você, em vez de localhost, você pode colocar o nome de domínio. Aqui a codificação de caracteres. Aqui, no caso, ele está comentado porque lá no arquivo de configuração raiz, digamos que o arquivo de configuração raiz esteja assim. Então não precisa que essa linha seja descomentada. Aqui location barra, ele diz assim: o root, que no caso todos os arquivos que estão nesse diretório, é o arquivo que vai aparecer na inicial do seu site, ou seja, aqui, tá? Então, root, daí barra user, barra char, barra ng/nx, barra html. Então, todos os arquivos de index.html ou index.htm vão aparecer na página inicial. Aqui no caso temos error page, que daí no caso assim, você pode incluir nesse arquivo de configuração páginas de erro pro ng e nx. Então error underline page 404, daí barra 404.html. Esse diretório aqui deve ser um diretório, digamos que um diretório abaixo, né, do site. Aqui também temos error underline page 500, 502, 503, 504, vai aparecer o arquivo 50x.html. Então, eu vou abrir aqui no meu navegador o arquivo 50x.html. Esse aqui é a página de erro padrão do ng e nx, que ele está no diretório raiz do site, tá? Aí temos aqui a explicação, né, que o servidor está unavailable, enfim. Então, temos aqui todas as páginas de erro 500, vai ser esse arquivinho que vai ser mostrado para o cliente que se conectar. E aí no caso aqui temos location, que é o diretório, o arquivo e o diretório barra 50x, no caso .html, e o root desses arquivos, no caso esses arquivos de erro. Se você colocar esses arquivos de erro aqui em um outro diretório, você pode, através desse, modificando essa linha aqui, root, aí você modifica para barra alguma coisa, barra alguma coisa, barra alguma coisa, barra alguma coisa. Mas se você não quiser modificar, então todos os arquivos de erro vai ter que ser colocado em barra user, barra char, barra ng e nx, barra html, que é o diretório padrão do ng e nx. Daí no caso aqui temos o proxy de PHP, que eu não vou falar muito sobre isso, e aqui para negar o acesso dos .htaces, tá? Se você for configurar esse ng e nx igual a Apache, você pode modificar o .htaces para ACL de recursos, tá? Então era isso, né? No caso, esse arquivo de configuração ele é bem simples até de configurar. Então, vamos relembrar o que foi aprendido agora. Em barra root, aqui em root, é o diretório padrão dos arquivos que vão aparecer na inicial do site, ou seja, esse arquivo aqui. Bom, tudo que tiver aqui como index.html, index.htm vão aparecer na página inicial do seu site. Essas primeiras linhas aqui, tá? Vamos se localizar então pelas primeiras linhas. Logo abaixo, onde tem error page, tudo que tiver error page e o número do código de erro, aí você tem uma lista de código de erro, erro 400, 401, 402, 403, 404, 407, 408, 410, 500, 502, 503, 504, 506. Aí você pode ir colocando os números aqui e o arquivo padrão HTML que vai aparecer como uma página de erro para esses clientes, tá? Se você não colocar nenhuma página de erro, ele vai aparecer a página padrão de erro. Digamos que eu acesse alguma coisa aqui
No NGNX, então, not found, e só isso. Ele não aparece mais nada além disso, tá? É a página padrão de erro se você não programar uma página padrão de erro pro NG e NX. Mesma coisa o erro 403, 402, 401, enfim. Era isso então. Aí no caso a gente tem essas configurações por enquanto. Logo mais então eu vou falar mais pra frente, né? As configurações mais avançadas do NG e NX, mas por enquanto é isso para fazer a instalação do NG e NX no Linux CentOS. Aqui na listagem de diretório padrão aqui para você fazer um download do NG e NX, também tem outras distros, digamos que o Debian tem aqui, os confs, né, que daí no caso você tem uma configuração diferente para essa distro. Então, aí no caso tem outras configurações, até para o Ubuntu. Aqui os confs, o RHEL, que é o... Temos o 5 e temos o 6, igual o CentOS. Aqui o RPMS. Mesma coisa, né, no caso do Linux CentOS. Enfim, eu vou deixar então o link para você acessar o Packages, no caso, na descrição do vídeo. É isso então. Vou fechar aqui. E até o próximo tutorial com mais novidades e dicas do mundo Linux aqui no canal 2 do Wanderson Nerd. Até mais, pessoal!